Capítulo 143 Primeiro impacto. A floresta densa ao redor ecoava o som ensurdecedor dos tambores de guerra. Não eram tambores comuns, mas colossais, gravados com intrincadas runas que pulsavam a cada batida, como se amplificando-as através da mana. Cada pulsar reverberava no chão, enviando ondas de tensão para o próprio coração do exército em marcha. Mais de 3.000 guerreiros avançavam com rostos endurecidos para onde sabiam que a vitória os esperava. O portão principal de Insídia era o alvo. Apesar de todas as defesas e do fosso ao redor, aquele ponto era a entrada mais vulnerável na fortaleza. O plano era simples: destruí-lo e invadir a cidade, abrindo caminho com pura força esmagadora. A moral estava alta, e as armas dos caçadores, afiadas e refletindo a luz do amanhecer, criavam uma imagem poderosa. Escudos brilhantes, lanças erguidas e espadas reluzentes se moviam com animação. Seus inimigos tinham mais que o dobro de seus números, com uma população estimada em mais de 10.000 habitantes. No entanto, os soldados confiavam na superioridade estratégica e no intenso treinamento militar que os definia. Mesmo armados, o povo de Insídia era composto, em sua maioria, de civis adaptados à vida cotidiana. Tal disparidade fazia os olhos dos caçadores de Barueri brilharem com a oportunidade clara de glória fácil. Havia também o fato de que, embora os corrompidos fossem abundantes, a mutação que os afetava privava muitos deles de habilidades cruciais que a humanidade pura possuía. Muitos não apresentavam características físicas ou habilidades vantajosas no campo de batalha e, acima de tudo, haviam perdido a capacidade de manifestar mana, uma limitação crítica que os colocava em ainda mais desvantagem. "Tem alguma coisa errada", murmurou um dos soldados, sua voz quase inaudível em meio às intensas batidas das botas contra o solo. Tal frase foi apenas o início dos muitos sussurros incômodos que preencheram o ar. No começo, notaram apenas alguns vultos espreitando nas bordas da formação, tão rápidos que podiam ser confundidos com sombras projetadas pelas árvores. Mas, aos poucos, os vultos se multiplicaram, e os caçadores piscavam continuamente, achando que aquilo podia ser uma simples ilusão. Mantenham o ritmo. O general Holda, líder da Guilda dos Brutos de Ferro, estava responsável pela lateral direita do exército. Sua postura era firme e imponente, mas até ele sentia o peso daquela atmosfera opressiva. Foi em meio à tentativa de manter a ordem, que, de repente, um grito cortou o ar. Ah! Os tambores cessaram, e o silêncio pesado se instalou, envolvendo os soldados como um véu de chumbo. Apenas as respirações pesadas e o leve render das armaduras quebravam o clima tenso. Aquele que havia gritado não estava mais lá, seu lugar estava vazio, e a vegetação ao redor tremia violentamente. "O que foi isso?" murmurou um dos capitães, seus dedos apertando o punho da espada até os nós dos dedos ficarem brancos. A resposta foi apenas um longo uivo, um som que rasgou o ar como uma lâmina, fazendo com que até os soldados mais experientes segurassem o ar por um instante. Logo outros uivos se juntaram, um coro crescente e ameaçador que parecia vir de todas as direções. Os soldados de Barueri começaram a trocar olhares de apreensão, cada um tentando entender de onde o ataque viria. "Lobos cinzentos! Eles nos cercaram!" Alguém bramiu, recuando instintivamente, mas sendo repentinamente pego antes que pudesse reagir. Os olhos da criatura eram ferozes e penetrantes. O soldado tentou desferir um golpe de retaliação, mas ela desviou com uma agilidade inesperada, atacando de volta e cravando os dentes no braço dele. Ele gritou, sentindo o osso quebrar sob a pressão da mordida, e caiu no chão enquanto o lobo o arrastava para os arbustos. Em apenas um segundo a floresta inofensiva se transformou em um verdadeiro pesadelo. Cenas semelhantes ao primeiro ataque eram vistas por todos os lados, com sangue manchando a vibrante vegetação. De forma organizada, os lobos isolaram pequenos grupos, separando-os da formação principal. As tropas dos puros, que momentos atrás eram uma força ordenada e unida, agora se fragmentavam, cada um tentando defender-se como podia. "Formem um círculo. Protejam-se!" bradou o general Holda, tentando manter a calma e reunir seus homens. Os soldados tentaram obedecer,
unindo-se para criar uma barreira defensiva, mas os lobos eram astutos. Eles sabiam exatamente onde atacar. Moviam-se nas sombras, atacando com precisão e ferocidade, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam. Os soldados ergueram seus escudos, mas o impacto ainda assim foi esmagador. As garras afiadas rasgavam as armaduras, e as presas, tão fortes quanto o metal, cravavam-se na carne em um frenesi selvagem. Os inimigos não eram apenas animais, eram guerreiros por direito próprio, cada um disposto a se sacrificar pela ordem do lobo alfa. Eles corriam entre as fileiras, e mesmo quando feridos e sangrando, continuavam a lutar, a morder e dilacerar, como se a dor fosse apenas um detalhe. A cacofonia de violência se espalhou pelo campo. Humanos e feras caíam, suas vozes criando uma atmosfera opressiva que parecia engolir a própria floresta. Jasmine se movia entre os caçadores, e em um instante, encontrou-se lado a lado com Holden, ambos com expressões de determinação e uma pitada de diversão fria em seus olhos. Parece que resolveram nos atacar com tudo logo de início, hein? Holden sorriu, o sarcasmo pingando de sua voz enquanto erguia a lâmina para bloquear um golpe lateral. Um ataque desesperado de criaturas idiotas, Jasmine replicou, enquanto cortava o ar com um golpe preciso, sua lâmina arrancando a perna de um lobo que ousou chegar perto demais. O animal caiu com um grito rasgado, mas o olhar da líder de guilda já estava fixo nos próximos oponentes. Vamos acabar com isso de uma vez. Ela ergueu a voz, dominando o ruído do campo de batalha ao seu redor. Formação escudo prateado. Ordenou. Imediatamente, os caçadores sob seu comando começaram a se alinhar, criando uma muralha de escudos e lanças que bloquearia qualquer avanço frontal. Holden observou os caçadores de Jasmine assumirem a posição e riu, chamando a própria guilda ao combate com um tom irônico e desdenhoso. Mesmo com os contínuos abates, o pânico não havia tomado conta de suas fileiras. Sabia que seus caçadores eram bem treinados o suficiente para resolver a situação. Vamos lá, brutos. Organizem-se. Abram espaço para os jockeys. Enquanto falava, ele manteve o olhar fixo nos lobos, observando-os com um ceticismo crescente. As feras se moviam com uma precisão estranha para criaturas ditas irracionais. Acha que eles estão criando essas feras? Se tiverem domadores nas fileiras, as coisas podem se complicar um pouco. Já ouviu falar de algum domador vivendo nas redondezas? Perguntou Jasmine em tom de zombaria. Pelo que soube, nem mesmo na capital tem muitos deles. Você está certa. Devo estar pensando demais, riu Holden, terminando de organizar suas tropas. Seus esquadrão central, os jockeys, montados em grandes monstros de armadura pesada, iniciaram um intenso cavalgar, formando uma carga devastadora. Estavam apenas girando por entre as árvores, sem rumo, mas mesmo isso já era o suficiente para esmagar os ossos dos lobos que ousaram entrar em seu caminho. Em outros locais, as demais guildas iniciavam suas próprias estratégias, mantendo a mesma calmaria da dupla de líderes. Na ala esquerda do exército, a guilda dos grifos avançava com a força de uma rajada de vento. Em um ataque devastador, os cavaleiros leves perseguiram diretamente as feras com afiadas lanças, dispersando-as por alguns segundos. Ao fundo, os silenciosos se juntaram à guilda Ventos Livres, se fazendo de iscas para que poderosas flechas atravessassem os flancos das criaturas. Jasmine tomou a dianteira, e sua muralha de escudos avançava diretamente para qualquer criatura que se aproximasse com força implacável. Partes das criaturas eram decepadas sem hesitação, e seus crânios esmagados em seguida, como se não passasse de uma tarefa banal para seu grupo. Manipuladores de mana em todas as 5 guildas acabaram por se reunir no centro, criando proteções diversas quando possível. Os animais eram rápidos, ágeis demais para que as suas manifestações os acompanhassem. Desta forma, eram incapazes de enfrentar os lobos em combate direto, deixando tudo para os guerreiros na linha de frente. Aos poucos, o ataque, que começou com uma grande quantidade de baixas dos puros, tomou o rumo contrário. As 2 centenas de lobos cinzentos enviados por Incídia ainda avançavam com ferocidade contra as formações das guildas, no entanto,
cada vez mais rapidamente começaram a cair sob as afiadas armas dos humanos. Claro, mesmo na morte iminente, garantiriam que sempre ao menos um soldado fosse arrastado com eles para o túmulo, como se um pacto cruel estivesse selado entre os dois lados. Gar observava de longe, uma apreensão pesada nublando seu olhar. Ele sabia que aquela investida era, como Ana insistiu em deixar claro, apenas um sacrifício, parte de uma estratégia maior. O objetivo alinhado com os demais conselheiros era que deveriam derrubar ao menos 500 soldados inimigos antes de recuar. Mesmo não sendo uma quantidade tão grande, já era mais que o suficiente para um batalhão de criaturas rank C. Mas ouvir os gritos agoniados de seus companheiros, os gemidos sangrentos e os rosnados de fúria, fazia o coração do lobo negro apertar com uma dor que ele jamais admitiria em voz alta. A tensão acumulada transbordou. Gar rosnou, seus músculos se enrijecendo. Em um salto poderoso, ele lançou-se à frente, seu corpo imenso aterrissando no meio do campo de batalha com a intensidade de uma tempestade. Vendo a aproximação, um dos caçadores de posição elevada, assustado, tentou dar um golpe com sua lança, mas o lobo desviou, avançando rapidamente sobre ele e derrubando-o no chão. Com uma mordida precisa, Gar rasgou o capacete do homem, expondo seu rosto antes de atacá-lo de novo, destroçando sua face como se despejasse seu reprimido e feroz ódio. Logo voltou a saltar em direção a outros grupos. Mesmo quando juntos, suas garras dilaceravam armaduras e carne em um movimento fluido e brutal. Suas investidas eram calculadas, eliminando vários soldados antes que qualquer um conseguisse revidar. Sempre que o perigo se intensificava, Gar recuava para se reposicionar, mantendo-se em movimento constante, um verdadeiro predador no caos. Entre um avanço e outro, soltava altos uivos, dando ordens para os dispersos lobos menores se reorganizarem. Sempre que o fazia, outras dezenas de uivos ecoavam, distribuindo as orientações por todo o local. Cada fera rapidamente mudava de posição, e seus padrões se tornavam aos poucos cada vez mais refinados. Eles estavam se adaptando, fazendo até mesmo a firme formação escudo prateado começar a ceder sob a pressão constante dos ataques coordenados. A tática dos ventos livres, que antes mantinha os lobos à distância, começou a falhar, pois as feras haviam aprendido a ignorar os movimentos ilusórios. E mesmo os brutos de ferro, que avançavam com fúria implacável, foram forçados a recuar para manter sua linha, enquanto os grifos eram flanqueados pelas feras. A floresta tornará-se um jogo de xadrez, onde cada lado ajustava suas táticas em tempo real para eliminar o máximo de inimigos possíveis. Foi em meio a este frenesi que o olhar do líder lobo finalmente se cruzou com o de Jasmim. Por um momento, ambos ficaram parados, como se o tempo houvesse congelado ao redor deles. A líder da guilda regalou os olhos, surpresa ao ver o lobo gigante ali, lutando pelo inimigo. Seus pensamentos corriam enquanto ela varria o campo de batalha com os olhos, procurando por uma figura familiar. Foi então que avistou Lúcia, lutando muito ao fundo, alheia à presença de seu antigo companheiro. Se o lobo está lutando pelos mascarados, então Ana deve estar lá também, pensou ela, deduzindo rapidamente o contexto da presença do animal na linha de frente. Um sorriso traiçoeiro curvou seus lábios. Eu devia ter te matado logo nos primeiros dias, lobo. Gar encarou por um instante, indeciso sobre disparar em sua direção ou não. Manteve passos laterais, circundando a líder da guilda, pronto para disparar no menor sinal de abertura. Não, lobo. Me chamo Gar. A expressão de Jasmim ficou repentinamente fria, e sua espada se ergueu em direção à grande fera. Olha só. Quem diria que você evoluiria a ponto de conseguir falar em apenas um ano? Começando a correr, a mulher ergueu a voz. Todos. Foquem no lobo negro. A instrução de Jasmim foi obedecida sem hesitação. Em segundos, as centenas de caçadores dos escudos de pétalas convergiu contra Gar. Flechas zumbiam em sua direção, cada uma mais precisa que a anterior. Guerreiros se lançavam contra ele, lanças e espadas em punho. Gar se movia com agilidade, desviando dos ataques com saltos e ocasionalmente se defendendo com suas próteses, mas o cerco se fechava rapidamente.
Ele sabia que não poderia enfrentar aquela investida direcionada por muito tempo. Após derrubar mais alguns inimigos, com um rosnado frustrado, recuou, abrindo uma passagem em meio aos soldados, deixando um rastro de corpos abatidos enquanto a exaustão começava a pesar em seus músculos. Um último uivo de comando soou, e os poucos lobos restantes se reagruparam, correndo ao seu lado a uma velocidade absurda de volta para a cidade. Atrás deles, os caçadores eliminaram os que não conseguiram escapar com uma frieza implacável. Os minutos pareciam passar devagar, e ao conseguirem finalmente retornar, Gar saltou com seu pequeno grupo, de apenas uma dúzia de sobreviventes, para a caverna oculta abaixo da ponte. O sacrifício de vocês não será em vão, pensou o grande lobo para si mesmo. Ele sabia que precisava sobreviver para liderar os que restavam, e mesmo em meio à tristeza pela perda de tantos subordinados, sua determinação era inabalável. Com um último esforço, derrubou as paredes de entrada, selando o local. Não podia deixar que o acesso ao subterrâneo da cidade chegasse às mãos do inimigo. Espero que tenhamos conseguido fazer o suficiente, Ana. Indiferentes aos passos pesados do lobo, a não tantos quilômetros de distância, o som dos tambores voltou a ecoar, como uma trilha macabra que acompanhava a alta moral dos caçadores após a aparente vitória inicial, reiniciando a marcha em direção aos altos portões da cidade mascarada.